De vez em quando eu recebo umas mensagens ou comentários de pessoas elogiando o meu jeito de falar com a câmera, falando que gostariam também de ter essa segurança que eu mostro nos vídeos, né, pra poder gravar vídeo também, pra poder produzir os conteúdos. Só que o que eu acho mais interessante é que as pessoas, elas realmente, quando me veem falando aqui com a câmera hoje, quando elas veem meus vídeos atuais, elas não fazem ideia de como foi difícil pra mim no começo, porque eu não era assim. Oi, meus amores, finalmente tô aqui pra não começar a colocar vídeo assim, a falar sobre um assunto sem ninguém nem saber quem eu sou. Não foi fácil pra mim desde o início. Eu sempre fui muito envergonhada e justamente por isso eu sei que ter vergonha não é algo bom, não faz bem pra gente, inclusive faz com que a gente perca muitas oportunidades e deixe de fazer coisas que poderiam estar nos ajudando a fazer a gente evoluir, a gente ir pra frente. Justamente por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, resolvi gravar pra vocês, pra poder ajudar vocês com algumas coisas que me ajudaram a perder a vergonha, ou não perder a vergonha, mas a lidar com ela de uma forma que ela não me atrapalhasse mais a fazer o que eu preciso fazer. Seria muito mais simples pra mim vir aqui e falar assim, não, vou te ensinar então a vender sem aparecer, sem precisar gravar vídeo, mas aí eu vou estar te incentivando a continuar com vergonha, sabendo que a vergonha, ela faz mal pra gente, que ela tem consequências na nossa vida. Então, em vez de te ensinar a vender sem aparecer, eu quero te ensinar coisas que me ajudaram, porque eu sei que se vocês conseguirem superar isso, assim como eu fiz, eu acho que vai ser muito benéfico pra vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que me ajudou a perder a vergonha foi pensar em como ela me atrapalhava. Porque assim, não tem como a gente mudar algo, não tem como a gente melhorar algo se a gente não estiver vendo aquilo como um problema. Então primeiro eu tentei pensar em como a vergonha era ruim pra mim, o que ela trazia de ruim pra minha vida, nas oportunidades que eu estava perdendo por conta da vergonha, nas coisas que aconteceram e que eu não gostaria que tivesse acontecido daquela forma, que eu gostaria que tivesse sido diferente e que foi por culpa da vergonha. Então pensar na vergonha realmente como um problema é um primeiro passo muito importante. Então só pra vocês terem uma ideia, eu lembro que eu tinha vergonha de ir no mercado trocar alguma coisa que eu comprei errado. Então eu odiava quando minha mãe pedia pra eu ir no mercado, porque era quase certo que eu ia comprar alguma coisa que não era exatamente o que ela pediu, porque ela não explicava muito bem. Aí eu comprava do jeito que eu achava que era, e aí quando chegava em casa ela falava pra mim que eu ia ter que voltar lá pra trocar porque eu comprei errado. Gente, eu não queria ir de jeito nenhum. Nossa, mas eu ficava muito brava. Só de imaginar ter que ir lá no mercado pra pedir pra trocar, eu já ficava doida. Então assim, só pra vocês terem uma noção do tamanho da minha vergonha, não era fácil pra mim chegar lá pra trocar um produto, sabe? Então olha como ela me atrapalhava. Eu lembro também que apresentar trabalho era muito difícil. Nossa, mas a ansiedade batia muito forte. Eu ficava tremendo. Era terrível pra mim. Apresentar trabalho era pesadelo na escola, na faculdade. Nossa senhora, não consigo nem imaginar mais. Eu lembro também de várias situações em que eu queria fazer uma pergunta pro professor, em que eu tinha alguma dúvida naquela matéria, mas eu morria de vergonha de levantar a mão pra fazer a pergunta. Eu ficava achando que todo mundo ia ficar olhando pra mim, que as pessoas iam rir de mim. Então eu tinha vergonha até de fazer uma pergunta no meio de uma aula, eu não conseguia tirar dúvida com o professor. Isso com certeza atrapalhava a minha evolução, atrapalhava o meu aprendizado, eu não conseguia aprender como eu poderia aprender, e por culpa da vergonha. Então pensa aí também, eu tenho certeza que se você parar pra pensar, você vai conseguir lembrar de situações em que a vergonha te atrapalhou. Às vezes você foi fazer uma entrevista de emprego, às vezes você queria falar com alguém ali, mas você não conseguiu porque estava morrendo de vergonha. Então assim, pensa nessas situações e em como seria bom se você conseguisse fazer aquilo sem vergonha. Se você tivesse conseguido ir lá falar com aquela pessoa, se você tivesse conseguido apresentar aquele trabalho, se você tivesse conseguido fazer aquela pergunta sem trazer aquele sentimento ruim que a vergonha traz pra gente na hora, sabe? Então pensa nisso. Imagina só quanta coisa não poderia ter sido diferente. Mas como a gente não pode ficar pensando no passado, porque isso não vai fazer bem pra gente, a gente vai usar o passado como uma referência pra gente poder melhorar o presente e o nosso futuro. Então beleza, essa primeira parte é muito importante, já vai te ajudar bastante a pensar sobre isso, refletir sobre isso, e a gente vai pra segunda coisa que me ajudou a perder a vergonha, que foi entender o porquê que eu tinha que fazer aquilo, como isso realmente iria me ajudar, como isso iria ajudar o meu negócio a crescer, como que isso iria fazer bem para as minhas vendas. Então entender a importância de aparecer, de conseguir gravar esses vídeos que você precisa gravar é muito importante.
Porque se você não sabe por que você precisa fazer aquilo, se você não vê o sentido em fazer aquilo, você não vai ter motivação suficiente pra conseguir fazer. Então, se eu preciso gravar stories, mas eu não sei por que eu vou gravar story, eu não sei como gravar um story no meu Instagram profissional vai me ajudar, então como que eu vou ter motivação pra fazer aquilo se eu nem sei como é que isso vai me ajudar? Então você precisa saber isso, você precisa ter muito claro que aparecer no seu negócio, fazer o story que você precisa, gravar esses vídeos, como que isso vai te ajudar? Você precisa saber isso. Então, no meu caso, isso iria me ajudar a passar mais autoridade, a fazer as pessoas se conectarem comigo. Muitos dos meus alunos provavelmente só compraram comigo porque sabem quem eu sou, porque eu já apareci, porque eu já trouxe um conteúdo pra eles ali explicando e eles viram que eu entendia do que eu tava falando. Então, aparecer é muito importante para as minhas vendas. Eu sei que se eu não apareço, eu não vou vender como quando eu apareço, ou até eu nem vou vender se eu não aparecer. Então, se eu sei a importância disso e eu sei que eu quero atingir aquele objetivo e aparecer vai me ajudar a atingir aquele objetivo, então eu vou ter mais motivação para conseguir fazer mesmo com vergonha. Então eu vou ter vergonha? Vou, mas o meu objetivo é tão maior, é tão mais importante para mim fazer meu negócio crescer e vender e mostrar autoridade e ajudar outras pessoas com o meu conteúdo, que a vergonha acaba se tornando bem menor do que a vontade de alcançar aquele objetivo. Então entender a importância de aparecer, de gravar o vídeo que você precisa para o seu objetivo vai ser um segundo passo muito importante. Então se você quiser, você pode até escrever, anotar em algum lugar. Como que isso pode te ajudar? O que você acha que aparecer vai melhorar na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Pensa nisso, pensa no objetivo que você quer conquistar e como aparecer, como gravar esses vídeos vai te ajudar nisso. A terceira coisa que me ajudou a perder a vergonha e aparecer melhor, conseguir gravar os vídeos mais fácil, ficar mais segura na hora de gravar vídeo, foi melhorando a minha autoestima. Eu reparei que eu tinha uma autoestima muito baixa e eu acredito que a maioria das pessoas que tenham vergonha de aparecer, vergonha de gravar vídeos, tem problema com autoestima. Então vai ser muito importante você melhorar a sua autoestima para você conseguir ter mais segurança para aparecer. Porque se você já está se sentindo mal com você mesma, se você se olha no espelho e você não gosta do que você vê, se você não consegue ter uma autoestima, uma autoconfiança, para você vai ser muito difícil realmente aparecer. Então o que eu comecei a fazer, que começou a me ajudar, foi tentar melhorar as coisas que me incomodavam em mim. Então eu tinha muita vergonha, por exemplo, de ser magra demais. Eu lembro que eu era tão magra que eu era zoada na escola por conta disso, e isso me incomodava muito, eu não gostava de ser daquele jeito, e eu comecei a tentar mudar isso. Então eu lembro de ter entrado para uma academia, isso eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos. Eu entrei para uma academia porque eu queria melhorar o meu corpo, me sentir mais bonita, eu queria melhorar aquilo que me incomodava. Eu comecei a me cuidar mais, então tem vezes que o meu cabelo tava de um jeito que eu não gostava. Eu tentava dar um jeito nele, fazer alguma coisa pra deixá-lo de um jeito que pelo menos eu gostasse, que eu olhasse e falasse, não, agora tá bonito, agora eu tô gostando. Eu sempre tive problema também com mancha, né, de espinha, enfim, mancha de qualquer coisa em mim manchava. Qualquer machucadinho ficava marca. Então era uma coisa também que me incomodava. E aí eu fui buscando melhorar da forma que eu conseguia, né? Então eu comecei a fazer skincare, comecei a comprar uns cremes pra me ajudar. Hoje pra mim a rotina de skincare de manhã e de noite é fundamental, me ajuda muito pra poder não ficar com o rosto daquela forma que ficava quando eu não me cuidava, né? Então eu sei que aquilo me atrapalhava, que aquilo não me deixava bem, a minha autoestima não ficava legal. Então pra mim é muito importante ter minha rotina de autocuidado, cuidar de mim mesma, fazer exercício, estar fazendo coisas que eu sei que eu estou fazendo bem pra mim e que eu tô melhorando aquilo que me incomoda. Quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente se preocupa demais com a opinião dos outros. E a gente acaba vivendo a vida de uma forma que as pessoas gostariam que a gente vivesse e não da forma que a gente gostaria de viver. A gente passa a fazer coisas que às vezes a gente nem queria, a gente passa a consumir coisas que a gente às vezes nem queria mesmo, porque a gente sente que a gente vai ser melhor aceito ou que é o que as pessoas esperam da gente, sendo que a gente poderia fazer nossas próprias escolhas se a gente tivesse uma autoestima melhor, uma autoconfiança naquilo ali que a gente tá fazendo. Então a gente acaba se submetendo a amizades de pessoas que às vezes não querem o nosso bem, que elas não querem nos ver felizes,
que elas ficam criticando e fazendo mal pra gente o tempo inteiro. A gente se submete a isso por conta de uma autoestima baixa. Se você percebe que você é uma pessoa que se preocupa demais com a opinião dos outros, com o que os outros vão achar, se você faz muitas coisas que você nem gostaria de fazer, ou só porque você não quer desapontar alguma pessoa, isso pode ser um indício de que você tá com a autoestima baixa. Então vê o que te incomoda, o que você pode começar a fazer pra melhorar isso, pra poder mudar essas coisas que te incomodam e aumentar a sua autoestima. Se vocês quiserem, inclusive, que eu traga um vídeo falando só sobre autoestima, coisas que podem te ajudar a melhorar a sua autoestima, eu tenho várias coisas pra falar sobre esse assunto, várias coisas que eu fiz também, eu posso trazer um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários, deixa eu curtir pra eu saber que vocês querem esse vídeo, que daí eu posso trazer também, talvez, na próxima vez. Mas você precisa saber a importância da autoestima, você precisa saber que a autoestima, ela vai refletir nos nossos resultados, ela vai refletir na nossa felicidade, a gente não vai ser um bom profissional, a gente não vai conseguir evoluir na nossa carreira, fazer nossa loja crescer, ser um bom vendedor. A autoestima baixa pode ser o motivo que está te impedindo de conseguir gravar os vídeos, de conseguir aparecer da forma que você gostaria. A quarta coisa que me ajudou a gravar vídeos com mais facilidade, a conseguir falar com a câmera melhor, a ter mais segurança, é estudar e estar me aprimorando, estar me aperfeiçoando naqueles conteúdos que eu vou falar. Então eu lembro, por exemplo, quando eu tava na faculdade ou na escola mesmo, e eu não estudava muito bem para um trabalho, eu ficava com muito mais vergonha de apresentar aquele trabalho que eu não tinha entendido muito bem o assunto, que eu não tinha estudado tão bem para poder apresentar, do que quando eu estudava realmente, me aprofundava e entendia tudo, sabia tudo sobre aquele assunto, estava assim, craque para poder apresentar com mais segurança. Quando a gente tem aquela informação, quando a gente sabe o que a gente está falando mesmo, a gente estuda sobre aquilo, isso traz mais segurança pra gente. Então, se você quiser gravar vídeo sobre um assunto que você não domina, que você não estuda sobre ele, que você não tá se aprimorando nesse assunto, se você não é craque naquele assunto ali, vai ser muito mais difícil você gravar. Você vai ter muito mais vergonha na hora de produzir aquele conteúdo. Então a minha recomendação é: escolha assuntos para falar que você domine, que você se interesse, que você estude sempre. Porque assim, né, empreender é isso, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se aprofundando em novos conhecimentos. Então não é porque saiu da faculdade que você não vai estudar, nada disso. Tem que estar estudando sempre. Então se você tem um domínio ali naquele assunto, você vai conseguir ter menos vergonha também. Então isso também é uma dica muito legal, muito importante, que você precisa ter em mente se você estiver começando um canal ou se você estiver começando a produzir conteúdo de um assunto que você não domina, que você não entende nada sobre ele, você vai ter muito mais vergonha, vai ser muito mais difícil produzir conteúdo e gravar vídeo sobre aquele assunto. Então talvez mudar o nicho, escolher algo que realmente te interesse mais, que você estude, que você se aprofunde. E é o que eu falei, continuar sempre aprendendo, sempre se aprimorando, sempre fazendo cursos. Isso vai ser muito importante também para você ter mais segurança para falar sobre aquele assunto. A quinta coisa que me ajudou a perder a vergonha para gravar os vídeos foi entender que era um processo e que eu não ia começar sendo excelente naquilo, que meus vídeos não iam ficar maravilhosos, para eu não ficar me cobrando e me comparando com pessoas que já estavam ali há muito tempo fazendo e me botando para baixo por conta disso. Então, entender que é um processo lento, que a cada vez que você faz, você vai ficando um pouco melhor. Daqui a um tempo você nem vai lembrar como você era ruim antes, né? Então, entender isso também é muito importante. Entender que realmente é um processo. Se eu puder te falar a verdade aqui, os primeiros vídeos você não vai gostar mesmo. Não tem como você falar: uau, ficou muito bom, ficou excelente. Não vai, tá? Então você nem vai gostar tanto assim e faz parte, é assim mesmo. É melhor feito do que perfeito, mas não mal feito, tá? Então você vai dar o seu melhor, como você pode hoje, da melhor forma que você consegue hoje, mas sabendo que daqui a um tempo, quanto mais você fizer, você vai conseguir melhorar e cada vez você vai ter mais experiência e vai ficar cada vez mais fácil também. E isso para qualquer coisa na vida. Então, assim como aparecer nas primeiras vezes é difícil, eu lembro as primeiras vezes que eu fui pra academia, que também era muito difícil pra academia. Eu morria de vergonha, porque eu já me achava feia, já não gostava do meu corpo. Aí eu chegava lá, tinha um monte de gente, um monte de mulher bonitona, sarada, com bundão, com pernão, e eu lá toda magrelinha, puro osso,
E eu ficava falando assim, nossa, esse povo vai ficar olhando pra mim, vai ficar rindo da minha cara, vai ficar, olha ali, hahaha. Só que assim, gente, posso falar a verdade? Isso não vai acontecer. As pessoas mal vão lembrar de você, elas nem sabem quem você é, elas estão focadas ali, fazendo o que elas têm que fazer. Isso é coisa da sua cabeça. É só a nossa cabeça tentando sabotar a gente pra gente não fazer aquilo, como se tivesse todo mundo olhando pra gente, como se tivesse todo mundo esperando só você postar aquele vídeo ou você fazer aquela coisa ali pra eles começarem a rir na sua cara. Só que isso não vai acontecer. Não tem como, sabe? Isso é só nossa mente tentando sabotar a gente não pode deixar isso acontecer. A sexta coisa que eu fiz que me ajudou também a melhorar essa questão da vergonha foi me afastar das pessoas que eu percebia que não me faziam bem, que não queriam o meu bem e que ficavam me zoando ali se eu fizesse aquilo que eu queria fazer. Então, quando eu comecei um dos meus canais que eu tive muito tempo atrás, eu lembro que meus amigos ficavam me zoando, morrendo de rir da minha cara, eles ficavam mandando vídeo pro outro, mandando link lá e compartilhando pra ficar rindo de mim. E, sinceramente, aquilo não me fazia bem, eu não gostava de ficar sendo zoada por conta daquilo. Eu tava tentando dar o meu melhor ali e eles ficavam fazendo isso quando, na verdade, eu esperava que eles me apoiassem, né? Que eles estivessem comigo, que eles falassem, não, vai lá, ficou muito legal. Dessem palavras de apoio mesmo. E não era isso que acontecia. Então eu percebi que eu tinha muitos amigos, só que eu tava cercada de pessoas que não estavam nem aí pra mim. Elas não queriam minha felicidade, elas não iam me apoiar nos meus planos, elas não iam me ajudar a crescer. Então eu comecei a perceber quem realmente estava comigo e quem não estava quando eu tive esse canal há muito tempo atrás. Com isso, eu já fui começando a me afastar, já fui percebendo que não era o tipo de pessoa que eu queria estar perto, porque se fosse o contrário, eu estaria lá pra apoiar, eu estaria lá falando, vambora, é isso aí, como que eu posso te ajudar? Eu ia, sabe, eu ia fazer totalmente diferente do que fizeram. Então, se pra eles isso não importava, se pra eles era mais legal ficar fazendo dessa forma, então eu não fazia questão de estar perto dessas pessoas. Então eu fui me afastando e eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Estar realmente perto, cercada de pessoas que me apoiavam realmente, que queriam minha felicidade, que queriam me ver bem, foi muito importante. Por mais que isso significasse diminuir muito meu círculo de amizade, meu círculo de convivência ali. Por muito tempo eu tive pouquíssimos amigos por conta disso, porque eu não fazia muita questão mais de ficar perto de pessoas que só me botavam pra baixo. E foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu recomendo que você pare pra repensar se você tem amigos assim, se você pensa que se você postar um vídeo vai ter alguém que vai te zoar, vai ter alguém que vai ficar te criticando. Isso já é um indicativo de que aquela pessoa ele pode não ser uma amizade tão boa, uma pessoa pra você manter por perto. A sétima coisa que me ajudou a perder a vergonha, que foi assim, quase definitivo pra mim, eu vi alguém falando isso e eu nunca me esqueci, foi assim, uma virada de chave total pra mim, fez toda a diferença na minha vergonha. Toda vez que eu penso em, ai, acho que eu não vou gravar esse vídeo não, toda vez me vem isso na cabeça. Foi mais ou menos assim, se você deixar de gravar esse vídeo, se você não fizer esse vídeo, se você não produzir esse conteúdo, você está sendo egoísta. E aí você pode falar assim, egoísta? Por que eu vou estar sendo egoísta se eu não gravar esse vídeo? E aí eu vou te explicar o porquê. Se você tem um conhecimento, se você sabe alguma coisa que você pode ajudar outra pessoa, se aquele vídeo ali que você estava pensando em fazer, ele pode impactar a vida de alguém, ele pode ensinar algo para alguém que essa pessoa aplicando vai fazer alguma diferença na vida dela, que ela gostaria de saber aquilo ali e ela não sabe, mas você tem esse conhecimento e você pode ensinar pra ela, você pode passar isso pra ela, você tá sendo egoísta, porque você tá guardando isso pra você, quando você poderia estar compartilhando isso com outras pessoas e ajudando outras pessoas. Isso fez muito sentido pra mim, não sei se vai fazer sentido pra você, se fizer deixa aqui nos comentários pra eu saber, mas isso pra mim foi tão sensacional pensar dessa forma, que eu lembro que por muito tempo eu não tive o curso porque eu ficava assim, ai, será que eu sei mesmo? Será que esse conteúdo vai ajudar? Será que vale a pena eu postar esse vídeo, gravar esse vídeo? E aí toda vez eu pensava assim, não, tem alguém que precisa desse conteúdo, tem alguém que precisa saber disso que eu tenho pra falar, tem alguém que vai se beneficiar com isso daqui. Então, se eu posso ajudar alguém, por que não ajudar? Por que ficar guardando isso pra mim? No fundo, eu vou estar sendo egoísta de não compartilhar aquele conteúdo por conta de uma vergonha boba que não vai me levar a lugar nenhum.
E aí hoje isso faz ainda mais sentido pra mim, porque eu vejo todos os vídeos que eu já gravei, todos os comentários que eu recebo diariamente de pessoas agradecendo por aquele conteúdo, agradecendo por aquilo que eu falei, ajudando a transformar a vida de alguém com aquilo ali que eu passei, com aquela informação, com aquela experiência que eu compartilhei. Hoje isso faz muito mais sentido porque eu vi realmente que é isso mesmo. Se eu não tivesse postado aquele vídeo, olha quantas pessoas eu poderia ter deixado de ajudar se eu tivesse ficado com vergonha e não gravado aquele vídeo. Então não é que a vergonha ela não existe mais em mim, que eu não tenho mais vergonha de nada. Não, eu ainda tenho, mas ela ficou tão menor do que a vontade de ajudar com aquele conteúdo, ela ficou tão menor do que a vontade de atingir o meu objetivo, que ela não me atrapalha mais quando eu preciso fazer, quando eu preciso gravar um vídeo, quando eu preciso aparecer. Se eu sei tudo isso que eu falei aqui pra vocês, se eu tô fazendo um pouquinho de cada uma dessas coisas, eu tenho muito claro pra mim tudo isso que eu falei aqui, a vergonha ela passa a ser insignificante. E a melhor dica que eu posso te dar, que é clichê assim, todo mundo fala e você pode não aguentar mais ninguém falar sobre isso, mas se é clichê, se todo mundo fala, é porque é verdade e é porque é isso que funciona, que é você precisa começar. Então, tudo bem você ter vergonha. Eu também tinha quando eu comecei. Meus primeiros vídeos foram horríveis, hoje eu vejo, eu fico morrendo de vergonha deles, mas eu entendo que eles fizeram parte do processo, que eles foram importantes e que eles foram um pontapé inicial que eu precisava para poder hoje estar aqui. Então, se eu estou aqui hoje, se eu tô te ajudando, se eu tô fazendo esse vídeo, se eu tenho milhares de alunas, é porque um dia lá atrás, mesmo com muita vergonha, eu decidi começar. Então, só começa. Vai ser difícil no início, mas vai melhorando com o tempo. Eu te garanto isso. Se você fizer um pouquinho todo dia, se você praticar um pouquinho todo dia, você vai ficar cada vez melhor. E daqui pouco tempo, você nem vai lembrar mais como era ter vergonha. E eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso pela experiência das minhas alunas, das minhas seguidoras que me mandam mensagem, porque eu ajudei elas de alguma forma a perder a vergonha, a começar a aparecer, a começar a gravar vídeo, a começar a postar story, e elas me falaram a diferença que isso fez no negócio delas, nas vendas delas, no crescimento delas, no engajamento delas. Se eu tivesse que te deixar uma lição, seria essa, seria: comece, faz o melhor que você pode com o que você tem hoje e vai melhorando. Daqui a pouco vai ser algo tão natural pra você que você nem vai lembrar que você tinha vergonha. Vai ser ótimo, porque você vai ver que aquelas coisas que você imaginava de ruim que ia acontecer se você postasse aquele vídeo, se você gravasse aquele vídeo, na verdade elas não aconteceram, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa aquele curtir pra ajudar esse vídeo a chegar até mais pessoas que possam estar precisando dele. E não esquece de deixar aqui nos comentários também, se você quiser compartilhar alguma experiência que você teve, se você quiser pedir algum conteúdo pra eu trazer, pode deixar aqui nos comentários. Então é isso, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!